Olá, pessoal. Nós somos do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Estudamos o módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva de Educação Inclusiva. Somos alunas da turma 48, da tutora Neila Mascarenhas. Aqui fala para vocês Jussara Santana. Eu sou professora da Rede Municipal de Salvador, da turma de Educação Infantil, e passo a palavra para a minha colega se apresentar. Olá a todos e todas, eu sou Juliana Abud, participamos dessa mesma turma e agora vamos dar continuidade à nossa apresentação. Iniciamos falando sobre a compreensão do social e do cultural segundo Vygotsky. Esse módulo, pessoal, foi um módulo muito interessante porque nós vimos a ótica de Vygotsky sobre muitos aspectos relacionados à educação inclusiva. Então, esse trabalho apresenta uma análise do texto social e cultural na obra de Vygotsky, escrito nesse momento por Ângel Pino, destacando como as interações sociais e culturais influenciam o desenvolvimento humano. No texto, ele traz uma análise sobre o desenvolvimento do sujeito. Esse desenvolvimento que ele fala trata do desenvolvimento individual e do desenvolvimento individual diante do social, do coletivo. Ele cita no texto o plano ontogenético e o plano filogenético. Nesse ontogenético, ele se refere ao desenvolvimento do sujeito em suas diversas áreas, desde a fecundação, nascimento e aí desenvolvimento físico, psicológico, comportamental durante toda a sua vida. Quando ele trata do plano filogenético, ele se refere à evolução de uma espécie ao longo do tempo com influências dos seus ancestrais, características genéticas. Então, ele mostra que essa complementação do indivíduo com sua herança genética junto ao social faz com que esse sujeito se desenvolva, tendo influências do outro e de si mesmo. Veremos aqui a ótica de Vygotsky e o desenvolvimento da linguagem. Nós fizemos uma tríade, incluindo interação social. Essa interação social acontece através da linguagem e da cultura. Como vocês podem ver, estão muito interligadas. Para Vygotsky, existe a importância da interação com o outro através da linguagem. Se a criança não interagir com o coletivo, não desenvolverá totalmente o seu potencial. E isso ele imagina uma educação única, uma educação inclusiva, em que a criança com deficiência não fique à parte do que está acontecendo na sua cultura. Ela necessita, como todas as outras crianças, como todos os outros alunos, interagir para que aconteça essa tríade que vai formar o desenvolvimento do indivíduo. Agora nós vamos trazer três pontos que vamos analisar com relação à obra de Levi Vygotsky, que são as influências sociais e culturais, o papel da linguagem e a aprendizagem colaborativa. Nesse ponto, a gente observa que os estudos de Vygotsky, eles sempre apontam para essa importância da influência social e cultural. O sujeito ele vai se desenvolver a partir do momento em que ele se depara com o outro, com sua necessidade e com a orientação ou ação que o outro coloca diante daquilo que ele está precisando desenvolver, avançar, aprender. A interação social é essencial para a formação das funções psicológicas superiores. A linguagem, portanto, ela se destaca por ser uma principal ferramenta da cultura. Ela vai fazer com que o sujeito consiga moldar o seu pensamento e sua percepção de mundo. Nesse momento, a criança, na sua interação e observação, vai conseguir avançar e aprimorar conceitos primários. No que tange a aprendizagem colaborativa, a gente observa que Vygotsky ele enaltece a ideia de que a aprendizagem acontece em contextos em que a criança está inserida. E a colaboração entre os indivíduos que faz com que a aprendizagem se torne concreta. Nós vamos aí, então, começar a compreender o sentido do que ele trata na zona de desenvolvimento proximal. A partir daí, a gente começa a avaliar e entender o ponto de partida entre a criança e o sujeito que está em desenvolvimento e o que ela tem a capacidade
de maneira individual e o que ela consegue aprimorar a partir das influências do meio social, do desenvolvimento de sua linguagem e da inter-relação com o outro. Então, quando o Vygotsky enfatiza a ideia de que as aprendizagens ocorrem em contextos sociais e com a colaboração entre indivíduos, entra aí, vemos claramente, a ação da escola, em que a criança aprende com as suas experiências cotidianas, convivendo com outras crianças, e também entra a ação da escola. Professores somos mediadores fundamentais para que esse aprendizado aconteça de forma eficaz. E é nesse instante que a gente consegue perceber a sistematização da aprendizagem para o desenvolvimento da criança, típica ou atípica. Ninguém é uma ilha. Nessa afirmação, a gente observa a compreensão de Vygotsky com relação à interação. Para ele, a linguagem é uma grande ferramenta social de contato. Nós encontramos aqui etapas que não são estanques, são fluidas. Então, a gente, em alguns momentos, não consegue nem perceber quando começa e quando termina, mas que são imprescindíveis. Interação, mediação, internalização e a zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? A interação, segundo Vygotsky, ela é uma forma de desenvolvimento de estimulação. A mediação fica por parte, principalmente da sistematização educacional da instituição. Quando o adulto, o professor, ele consegue observar aquela criança que já tem as suas capacidades e possibilidades em momentos comuns de interação e ele vai sistematizar aquela aprendizagem, aquela competência que a criança já trouxe da sua vida familiar. A partir dessa mediação, vai existir a internalização, que é quando a criança realmente consegue apreender aquele conteúdo, aquela ação diante da sua relação interpessoal. E aí o que a gente precisa chamar a atenção, que a interação ela vai sobrepor o agir. Uma criança isolada ela não vai conseguir compreender aquelas habilidades, mas a partir do momento que ela interage, ela consegue compreender a importância de determinadas ações. Um simples dividir um brinquedo entre o grupo, dividir um lanche, ela começa de maneira intuitiva e, de repente, a partir da mediação do professor, ela consegue compreender, de fato, quais etapas que ela conseguiu avançar para chegar naquele resultado final. E aí vem a zona de desenvolvimento proximal, que ela trabalha o real e o que a criança já consegue aprimorar, que é o proximal. Bom, pessoal, como a minha colega citou, o espaço entre o que a criança já sabe, o que ela pode fazer interagindo com o outro, seja esses outros podem ser os parceiros, os coleguinhas, os professores, sendo que os professores são aqueles que ajudarão as crianças a atingir a sua zona potencial, ou seja, os professores são os mediadores entre a criança e o mundo, são os professores que descobrem verdadeiramente o potencial das crianças. As crianças, quando elas chegam no ambiente escolar, elas já trazem a sua bagagem de conhecimento, são os conceitos espontâneos ou cotidianos, construídos nas experiências que elas têm nos seus ambientes, na sua casa, com outras crianças, com outros pares. Entra, então, a ação da escola a partir do momento que a criança, seja ela portadora de deficiência ou não, entra o papel do professor, entra o papel da ação da escola que vai transformar esses conceitos espontâneos em conceitos científicos, acessíveis às crianças através da escola. Ou seja, a escola favorece a construção das funções mentais superiores. Portanto, o papel dos professores tem como a mediação e estimulação, trazendo interação social, desenvolvimento cognitivo e a linguagem como instrumento no processo de toda a aprendizagem das crianças. Bom, pessoal, a educação especial inclusiva sob a ótica de Vygotsky. As ideias de Vygotsky têm fornecido base para problematizar aspectos relacionados ao ensino e prática da educação especial, seja currículos, habilidades, estratégias pedagógicas, no contexto da escola regular.
Existe uma tensão vivida por crianças com deficiência, com diferentes ritmos e tempos de desenvolvimento, em uma escola que se mostra até então despreparada. A proposta de educação inclusiva demanda atenção. Deve ter como objetivo abrir horizontes a respeito da educação escolar de crianças com deficiência. Nos estudos de Vygotsky, nós observamos que ele visava compreender uma maneira de entender a deficiência, desvinculando-a dos aspectos biológicos e limitadores. Ele buscava, portanto, aspectos não só da deficiência, mas compreender que haviam possibilidades de desenvolvimento. E aí ele começa a trabalhar a questão da plasticidade neural, cerebral, em que a criança, independente da sua atipicidade, ela consegue, mediante as interações e mediações do adulto, desenvolver de maneira ampla, sem limitação. Portanto, conseguimos compreender que a importância dos estudos de Vygotsky, ele traz a educação como contemplação. Ela vai conseguir perceber a potencialidade das crianças, independente das suas limitações físicas ou até mesmo cognitivas. O professor, então, fica como mediador, sendo responsável por querer compreender e abrir possibilidades. E a criança como protagonista, ou seja, quando a criança chegar ao ambiente institucionalizado e apresentar as suas potencialidades ou até possíveis limitações, o professor, como mediador, vai conseguir propor ações, atividades em que aquela criança vai conseguir ampliar o seu desenvolvimento. E é aí que nós vamos, mais uma vez, entender a importância de compreensão da zona de desenvolvimento proximal, pois o professor mediador, ele vai observar naquela criança o que ela traz de conhecimento real e abrir, diante de sua mediação, de suas intervenções, as possibilidades para que ela consiga ampliar o seu potencial, tornando a criança super protagonista do seu desenvolvimento a partir do olhar atento e cuidadoso do professor. Bom, pessoal, nossas considerações finais. O que Vygotsky formulou na sua época reverbera até hoje, diante dos desafios que se coloca na educação especial frente à proposta de uma educação inclusiva. Percebe-se que, viabilizando sua participação, o aluno com deficiência pode mostrar muito mais o seu potencial. Também verificamos que muito ainda precisa ser feito, investido e realizado com relação aos alunos com deficiência, de forma a favorecer seu processo de desenvolvimento. É preciso garantir tanto as mediações necessárias como os recursos adequados para o processo de ensino e aprendizagem. Queria agradecer nesse momento aos professores e coordenadores desse módulo que trouxeram mais conhecimentos acerca da ótica de Vygotsky sobre a verdadeira educação inclusiva. Finalizamos, então, nosso trabalho observando a real importância dos estudos contínuos dos adultos, de nós, professoras e professores, para que a gente possa, diante da demanda escolar, conseguir fazer com que nossas crianças tenham pleno desenvolvimento, com inúmeras possibilidades, sem limitações. O que nós precisamos ter em mente é que possibilitar o desenvolvimento da criança vai fazer com que ela supere os seus desafios e consiga ampliar seus conhecimentos. Muito obrigada a todos e todas. É importante a gente sempre se manter atualizado, observando o outro e percebendo que a interação é extremamente imprescindível para a nossa ampliação de conhecimento dos adultos e das crianças.